Fala, moçada, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola de Direito Criminal. Vamos à correção do nosso primeiro simulado de Direito Criminal para o concurso de soldado da Polícia Militar do Goiás. Teremos 10 questões distribuídas entre Direito Penal Militar, Processo Penal Militar, Direito Penal e Processo Penal. As matérias cobradas no concurso para a Polícia Militar do Goiás e de acordo com o edital, nem menos nem mais do que vai ser cobrado. Então, vamos ao que interessa. Joga aí na tela. Muito bem. Bom, antes de nós começarmos, um recadinho. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, tá marcando bobeira, hein? No Instagram, @prof.flaviomilhomem, tá aqui no Facebook, Professor Flávio Milhomem. E tá vendo o QR Code que aparece aí na sua telinha? Basta que você aponte o seu celular para ter acesso aos canais de distribuição de conteúdo semanalmente e gratuitamente distribuídos para você. Tem, obviamente, o canal do YouTube, onde você assiste a nossa correção do simulado para a Polícia Militar do Goiás, mas tem também os links para os canais do Telegram, o site, o blog e por aí vai, beleza? Tá dado o recado, vamos ao que interessa, a correção da nossa primeira questão de Direito Penal Militar, aqui no primeiro simulado para a Polícia Militar do Goiás, da Escola de Direito Criminal. Joga na tela, vambora! Boa, garoto, segue o jogo! Primeira questão. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, exceto, letra A, os crimes de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Letra B. Os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Letra C. Os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar em serviço contra militar da reserva ou reformado ou civil, contanto que unicamente em lugar sujeito à administração militar. Letra D. Por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar. E, por fim, letra E, os crimes praticados por civil contra o patrimônio sob a administração militar. Muito bem, você já teve a oportunidade de resolver, de responder o simulado com antecedência, tendo se inscrito na página do simulado para a Polícia Militar do Goiás. Agora nós vamos proceder, então, à correção, identificando qual é a alternativa que corresponde à resposta e por que ela é a resposta. Veja bem, a questão pede, joga aí na tela, que você identifique qual é ou o que se considera como crime militar em tempo de paz, exceto, ou seja, assinale a alternativa incorreta, aquela que não corresponde ao crime militar em tempo de paz. E para responder à questão, nós vamos analisar um dispositivo legal do Código Penal Militar. Dá uma olhada. Olha ele. Cuida-se da regra constante do artigo 9º, inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar, que traz a seguinte redação. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. A linha C, por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Eu vou, inclusive, utilizar a canetinha chamadora de atenção do Milhomem, para que você não se esqueça, tá aqui, ó, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. E quando a gente volta lá na questão, nós identificamos na letra C a seguinte redação. Os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar em serviço contra militar da reserva, reformado ou civil, contanto que unicamente em lugar sujeito à administração militar.
o que vai de encontro, contraria, portanto, a redação do artigo 9º, inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar. E, portanto, a letra C é a alternativa errada e, portanto, a resposta da questão. Joga na tela, vamos lá, letra C, deita a caneta aí, milho homem. Questão número 1, letra C. Vamos à questão número 2. Acerca da teoria geral do direito penal militar, assinale a alternativa correta. Letra A. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa exclusivamente a ação sem a qual o resultado não teria ocorrido. Letra B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Letra C. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelo crime com a pena diminuída de 1 a 2/3. Letra D. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado, é impossível consumar-se o crime, a pena será reduzida de 1/6 até a metade. E, por fim, letra E, diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado, mas não quando meramente assume o risco de produzi-lo. Bom, vamos analisar agora essa questão, que ao contrário da primeira questão, pede justamente a resposta correta e não o item que não está em conformidade com a legislação. E nós vamos aqui fazer uma abordagem item a item para identificar quais são os erros de cada um e, obviamente, identificar a resposta correta da questão. Vamos lá? Joga na tela, começando, obviamente, pelo item A. Item A. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Até aqui tá certo, né? Beleza. Considera-se causa exclusivamente a ação sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí eu te pergunto, e a omissão, hein? Omissão não é causa? Bom, para o legislador castrense, aquele que é autor do Código Penal Militar, no seu artigo 29, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorre. Portanto, tanto a ação quanto a omissão são, para efeitos de identificação da relação de causalidade, causa do resultado. Daí porque a letra A estar errada e, em estando errada, não é a resposta da questão. Vamos marcar falsa para ela? Então, joga aí. Letra A, falsa. Letra B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Até aqui tá certo, né? Tá certo. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. E aí, será que pode? Bom, professor, quando eu estudei direito penal comum, eu vi que o crime tentado, ele é punido com a pena diminuída em relação à pena do crime consumado. Beleza? Tá certinho. Mas aqui nós estamos analisando a legislação penal militar, o Código Penal Militar. E eu vou dizer para você que o legislador adotou a chamada teoria subjetiva para possibilitar a aplicação da pena ao crime tentado com a mesma pena do crime consumado em situação específica. E eu te mostro isso a partir da análise da legislação. Joga aí na telinha e vamos analisar o dispositivo legal. É o artigo 30, parágrafo único do Código Penal Militar, que diz o seguinte: pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Deixa eu chamar aqui a canetinha chamadora de atenção para nos ajudar, ó. Podendo o juiz, para você não esquecer, hein? No caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Tenho absoluta certeza que você não esquece mais. E, portanto, a letra B é a resposta correta da questão. Joga na tela, deita a caneta aí, milho homem. Letra B, a resposta da questão. Mas vamos identificar o porquê do erro das demais, para a gente poder aprender também com os itens errados. Joga aí na tela. Olha lá, item C.
O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelo crime com a pena diminuída de 1 a 2/3. Tá errado? Tá errado. Por que que tá errado? Porque cuida-se da chamada desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que afasta a responsabilidade penal pela tentativa, somente prevendo a possibilidade de punição de ato que já fora praticado e que, por si só, já consiste em crime. Não há a possibilidade de aplicação da pena do crime que fora desistido ou que teve a sua consumação impedida, diminuída. Não, esse crime não será punido. Somente aquele que eventualmente fora praticado antes do crime fim pretendido. Tá bom? Beleza? Logo, item C está errado. Joga na tela. Item C, falso. Item D. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado é impossível consumar-se o crime, a pena será reduzida de 1/6 até a metade. Estamos falando do crime impossível. O crime impossível impede a punição do responsável pela prática da conduta proibida se o meio utilizado para a prática da conduta ele é absolutamente ineficaz ou o objeto sobre o qual incidiria a conduta do agente é absolutamente impróprio para ser ofendido. Nesse contexto, não existe aplicação de qualquer pena, razão pela qual a pena não pode ser diminuída, já que ela é nula, né? Não existe. Diminuição de 0 é 0. Para efeitos penais, tá bom? Em matemática a gente sabe que é diferente. Mas então, letra D tá errada. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Letra E. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado, mas não quando meramente assume o risco de produzi-lo. E aí? E aí que está errado, porque nós sabemos que o dolo, a vontade voltada para a produção do resultado, ela tanto se apresenta de forma direta, como essa que eu acabei de fazer referência, como também de forma indireta. Quando o agente prevê a possibilidade de causação do resultado, não quer verdadeiramente causá-lo, mas se o resultado aparecer, ele se mostra indiferente em relação a esse resultado. É o chamado dolo eventual ou dolo indireto. Assim, tanto o dolo direto, que é quando o agente quer o resultado, quanto o dolo indireto, quando ele assume o risco de produzir o resultado, mostrando-se indiferente em relação à sua produção, e identificam a prática do crime doloso, o que faz com que a letra E, portanto, esteja errada. Joga na tela, vai lá, letra E, falsa. Muito boa. Boa, garoto. Vamos então à nossa próxima questão. É a questão de número 3 de Direito Penal Militar. E a questão traz a seguinte redação. Assinale a alternativa incorreta a respeito do concurso de agentes. Letra A. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Letra B. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Letra C. No concurso de agentes, a pena é atenuada com relação ao agente cuja participação no crime é de somenos importância. Letra D. A pena é agravada em relação ao agente que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. E, por fim, letra E. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, ou seja, os oficiais, considerados cabeças, se dirigirem, provocarem, instigarem ou excitarem a ação. E aí, beleza? Bom, aqui no caso, o examinador quer que você marque a alternativa incorreta, ou seja, aquela alternativa que não corresponde à previsão legal, tá bom? Aliás, o examinador sou eu mesmo, porque são todas as questões autorais apresentadas para você nesse simulado, primeiro simulado da Escola de Direito Criminal para a Polícia Militar do Goiás. Você já sabe qual é a alternativa incorreta? Bom, deixa eu te apresentar o dispositivo legal que vai ajudá-lo e ajudá-la a responder com segurança a questão. Joga na tela, vai lá, muito bem. Vamos falar a respeito do artigo 53, parágrafo 5º do Código Penal Militar, que traz a seguinte redação. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, ou seja,
os oficiais considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem a função de oficial. Ou seja, o legislador traz uma presunção legal de que a participação em crime de concurso necessário, como por exemplo motim ou revolta, de graduados e oficiais, faz com que os oficiais automaticamente sejam apontados como cabeças. Não há necessidade de que eles instiguem, não há necessidade de que eles excitem, de que eles determinem a prática da conduta delitiva, porque já há uma presunção legal de que, por ser oficial, a ele caberia manter a hierarquia e zelar pelo cumprimento das regras, ou seja, da disciplina, razão pela qual, estando misturado o oficial com graduados para a prática de crime de concurso necessário, crime onde se exige uma pluralidade de agentes, ele sempre será cabeça. E é por isso que nós identificamos a resposta da questão. Joga na tela, vai lá. E a resposta é essa aqui, ó, letra E. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças se, ou seja, condicional, né, se dirigirem, provocarem, instigarem ou excitarem a ação. Não, independentemente de provocar, independentemente de dirigir, independentemente de instigar ou de excitar a ação, o oficial que participa com graduados para a prática do crime sempre será considerado cabeça, ou seja, o, digamos, autor do domínio do fato, tá bom? Beleza? Marca aí então, resposta correta, letra E. Joga na tela, deita a caneta, milho homem. Beleza pura. Vamos à nossa próxima questão, agora deixando para trás o direito penal militar. Vamos à nossa primeira questão de processo penal militar. Questão número 1 de processo penal militar do nosso primeiro simulado para a Polícia Militar do Goiás. Assinale a alternativa incorreta quanto à lei, tá faltando aqui, tá? A Lei Processual Penal Militar. Lei Processual Penal Militar. E o examinador quer que você marque a alternativa incorreta. Letra A. Os casos omissos no Código de Processo Penal Militar serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto. Letra B. Aplica-se a Lei Processual Penal Militar Brasileira fora do território nacional quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, salvo se o agente já tenha sido processado ou tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. Letra C. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Letra D. O processo penal militar rege-se pelas normas contidas no Código de Processo Penal Militar, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Letra E. Na divergência entre as normas do Código de Processo Penal Militar e os tratados internacionais assinados pelo Brasil, prevalecerão os tratados. E aí, já sabe qual é a resposta da questão? Lembrando que o examinador quer que você marque a alternativa incorreta. E para responder à questão, nós vamos analisar o dispositivo legal constante do Código de Processo Penal Militar. Joga aí na telinha. Eu estou me referindo ao artigo 4º do Código de Processo Penal Militar. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código em tempo de paz, a linha B, fora do território nacional, ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. A hipótese é de extraterritorialidade incondicionada da Lei Processual Penal Brasileira. O que significa dizer que, independentemente de o suspeito da prática delitiva ter sido julgado no estrangeiro, condenado ou absolvido, se o crime afetar a segurança nacional ou as instituições militares, aplicar-se-á a legislação processual penal brasileira. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada, o que faz com que nós identifiquemos a resposta correta da questão. Joga aí na tela, vai, volta lá. E a resposta correta está aqui, ó, é a letra B de bola.
ela é correta porque o item está incorreto. E é justamente o que o examinador pede. Olha o que diz a letra B. Aplica-se a Lei Processual Penal Militar Brasileira fora do território nacional quando se tratar de crime que atente contra instituições militares ou segurança nacional, salvo, ou seja, a exceção se o agente já tiver sido processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Tá errado por quê? Porque no lugar do salvo eu devo colocar mesmo, ou seja, mesmo que ele já tenha sido julgado, condenado ou absolvido, ainda assim eu poderei aplicar a Lei Processual Penal Brasileira para apurar a responsabilidade penal do suspeito do crime praticado contra a segurança nacional ou as instituições militares fora do território nacional. Marca então aí a resposta correta, joga na tela. Resposta da questão, letra B de bola. Vamos à próxima, questão de número 2. Vamos falar agora a respeito da Polícia Judiciária Militar. Questão número 2. Quanto ao exercício da Polícia Judiciária Militar, assinale a alternativa correta. Letra A. As atribuições de Polícia Judiciária Militar podem ser delegadas a oficiais da ativa ou em situação de inatividade para fins especificados e por tempo limitado. Letra B. A delegação para instauração de inquérito policial militar deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, salvo ser oficial da reserva, caso em que não se exige tal requisito. Letra C. Em caso de delegação para instauração de IPM, não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Letra D. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, prevalece para a delegação a antiguidade de posto. E, por fim, letra E. Compete à Polícia Judiciária Militar cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar ou pela Justiça Comum. Muito bem, vamos à questão que trata da Polícia Judiciária Militar e do inquérito policial militar. Temas que certamente estarão presentes na sua prova para a Polícia Militar do Goiás. E aqui a questão busca que você identifique a resposta correta. Vamos identificar o dispositivo legal que vai ser utilizado para que nós possamos marcar, sem dúvidas, a resposta correta. Joga aí na tela, vai lá. Eu me refiro ao artigo 7º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal Militar, que traz a seguinte redação. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Desde que mais antigo. Você certamente já ouviu esta expressão. Antiguidade é posto. Pois é, se eu tenho dois oficiais do mesmo posto, um será encarregado do inquérito policial militar e o outro será investigado, necessariamente o encarregado deverá ser mais antigo, ou seja, de turma anterior ou em melhor posição na mesma turma que aquele oficial que está sendo investigado. Beleza? É assim que funciona. Então, vamos marcar a resposta correta e vamos mostrar por que os demais itens estão incorretos. Joga na tela, vai lá. Muito bem, então, questão número 2. Letra A. As atribuições de Polícia Judiciária Militar podem ser delegadas a oficiais da ativa ou em situação de inatividade. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por que tá errado? Porque a função de Polícia Judiciária Militar, de encarregado de inquérito policial militar, somente pode recair sobre oficial da ativa, nunca em oficial da reserva ou oficial reformado e nem em praças, graduados, tá bom? Beleza? Joga aí na tela, letra A, falso, letra B. A delegação para instauração de inquérito policial militar deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado, tá certo? Salvo se oficial da reserva, caso em que não se exige tal requisito. Tá errado. Por quê? Porque mesmo o oficial da reserva goza da prerrogativa de posto para fins de
designação de encarregado de inquérito policial militar, tá bom? A única questão reside no que diz respeito à antiguidade, onde, não havendo oficial de posto superior ao do investigado da reserva, poderá ser designado um oficial de mesmo posto e, nesse contexto, não valerá a regra da antiguidade. Letra B, portanto, tá falsa. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Letra C. Em caso de delegação para instauração de IPM, não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Bom, tá aqui a resposta correta da questão, baseada justamente no que nós já vimos na regra constante do artigo 7º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal Militar. Então, joga aí na tela, vamos voltar para marcar a resposta. Letra C, deita a caneta, milho homem. Resposta correta. Letra D. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Tá errado. Inclusive, eu já me antecipei e falei agora há pouco, né, no que diz respeito à questão da regra da antiguidade. E por fim, letra E, que você também sabe que está errado, traz a seguinte redação. Vai. Compete à Polícia Judiciária Militar cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar ou pela Justiça Comum. Tá errado. Por que tá errado? Porque o Código de Processo Penal Militar faz referência única e exclusivamente ao cumprimento de mandados oriundos da Justiça Militar. Boa! Vamos então à nossa próxima questão, a questão de número 3. Joga aí na tela. Questão de número 3, que trata exclusivamente do inquérito policial militar. E a questão busca que nós identifiquemos a resposta ou a alternativa incorreta. Em relação ao IPM, ao inquérito policial militar, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Letra B. O inquérito policial militar tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Letra C. O IPM é iniciado mediante portaria de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Letra D. O IPM é iniciado mediante portaria quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar resulte indício da existência de infração penal militar. E por fim, letra E. Se o encarregado do IPM verificar que a infração penal não é evidentemente de natureza militar, dará continuidade às investigações e enviará o procedimento relatado ao juízo criminal comum. E aí, você já sabe qual é a resposta da questão? Para responder com segurança à questão de processo penal militar, vamos à análise do artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal Militar, que aparece na sua tela. Ó, se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil menor de 18 anos, a apresentação será feita ao, corrige aí, Juizado da Infância e da Juventude. Lembrando que o Código de Processo Penal Militar, ele é de 1969 e ainda não havia o juizado da infância, havia tão somente o chamado juizado de menores, tá bom? Somente se vai falar em juizado da infância e juventude com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na década de 90. No ano de 1990, propriamente dito. Bom, pois bem, nesse sentido, meu amigo, minha amiga, fica fácil, então, nós identificarmos qual é a resposta da questão. Joga aí na tela, vai lá. A resposta, que é o item errado buscado pelo examinador, está na letra E. Se o encarregado do IPM verificar que a infração penal não é evidentemente de natureza militar, dará continuidade às investigações. Não.
Ele não vai dar continuidade às investigações porque ele sabe que a competência para a apuração da responsabilidade penal do suspeito é da Justiça Comum e não da Justiça Militar. Então, o que ele fará é, caso tenha havido a prisão em flagrante do suspeito, fazer apresentar esse suspeito perante a autoridade judiciária competente, tá bom? Com isso, encerrando a sua atuação na apuração da materialidade e dos indícios de autoria de eventual crime. Beleza? Bom, com isso nós encerramos a parte de processo penal militar do nosso simulado e vamos à próxima etapa, que é o direito penal comum. Joga na tela, vai, boa! Muito bem, vamos à nossa primeira questão de direito penal. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta a respeito da teoria da lei penal. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Letra B. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, salvo se já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Letra C. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Letra D. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E, por fim, letra E. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a fé pública da União, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. E aí? Questão versando a respeito da aplicação da lei penal, teoria da lei penal. Você sabe que tem que marcar o item incorreto. E o item incorreto, você já sabe qual é? Vamos dar uma olhada no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Joga na tela, ó. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal prevê a aplicação retroativa da lei mais benéfica, com a seguinte redação. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Com a redação do artigo 2º, parágrafo único, a gente volta, então, à nossa questão, identificando a resposta da questão como sendo o item, joga aí na tela, item B de bola. Está incorreto. Por que está incorreto? Olha o que diz a questão. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, salvo se já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Não, meu amigo. Ainda que já tenha havido sentença condenatória transitada em julgado, fará ou far-se-á, utilizando a mesóclise de forma adequada, a aplicação retroativa da lei. Em outras palavras, significa, mesmo que o cidadão já esteja cumprindo pena, o benefício legal lhe será deferido, proporcionando, inclusive, eventualmente, a redução da pena a ser cumprida, a progressão de regime e por aí vai. Tá bom? Beleza pura? Então, questão 1 de direito penal, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Joga na tela. Boa, vamos embora. Segunda questão. Assinale a alternativa incorreta no que toca ao conflito aparente de normas. Olha, o conflito aparente de normas é item que expressamente consta do edital para o seu concurso para soldado da Polícia Militar do Goiás e é um tema que você não vai encontrar na legislação, mas vai encontrar na doutrina. O conflito aparente de normas, ele existe quando aparentemente dois tipos penais incidem sobre uma mesma conduta. Mas por que esse conflito tem que ser aparente? Porque existe uma garantia, que é uma garantia implícita na Constituição Federal e que é expressa em convenções internacionais que o Brasil é signatário, de que uma pessoa não pode ser condenada duas vezes, punida duas vezes, por um mesmo fato, por uma mesma conduta. Por isso que, em regra, para cada conduta existe um tipo penal. E como é que eu faço para saber qual dos tipos penais deve ser aplicado diante desse conflito aparente? Aí eu vou me valer de determinados princípios, que são o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção. Eu vou explicando eles à medida que a gente for resolvendo a questão, tá bom? Joga aí na tela, vai lá.
Ó, assinale a alternativa incorreta no que toca ao conflito aparente de normas. Letra A. O conflito aparente de normas se apresenta quando dois tipos penais aparentemente incidem sobre a mesma circunstância fática, porém somente um deles será aplicado. E aí, tá certo ou tá exato? Tá certo, letra A tá certa. Se tá certa, não é a resposta da questão. Então, certa resposta aqui, letra A. Letra B. No conflito aparente de normas, quando uma norma contém todos os elementos de outra, mais um elemento especializante, ela tem precedência na aplicação. Bom, aqui eu estou falando do chamado princípio da especialidade, quando duas normas têm o mesmo conteúdo, só que uma delas tem algo a mais. Por exemplo, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro tem a previsão do homicídio culposo na condução de veículo automotor. E o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, trata do homicídio culposo. Simples assim. Então, compara. É homicídio culposo no Código Penal, é homicídio culposo no Código de Trânsito. Mas o Código de Trânsito traz um elemento a mais, o chamado elemento especializante, na condução de veículo automotor. Assim, toda vez que se produzir a morte de alguém por imprudência na condução de veículo automotor, em face da especialidade do Código de Trânsito, eu vou aplicar ele e não o Código Penal. Beleza? Então, tá explicado aí para você. Joga na tela, logo o item B é verdadeiro também, e se é verdadeiro, não é a resposta da questão. Item C. No conflito aparente de normas, quando duas normas regulamentam integral ou parcialmente a mesma situação fática, mas por alguma razão a norma que prevê maior pena não pode ser aplicada, aplica-se a norma de menor pena combinada, considerada subsidiária em relação à outra. E aí, tá certo ou tá exato? Tá certo. Aqui nós estamos falando do chamado princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade existe sempre que duas normas aparentemente incidem sobre o mesmo fato, mas a norma que prevê a maior pena não pode ser aplicada por alguma razão. E aí eu vou aplicar a norma de menor pena, considerada como norma subsidiária, norma que é um soldado reserva. Vou te dar um exemplo. Imagina que o cidadão entra na residência alheia sabendo que ela está temporariamente desocupada porque a família está viajando de férias para subtrair os eletrodomésticos da residência. Mas por alguma razão, esse cidadão se arrependeu e resolveu deixar para trás aqueles objetos de valor que guarnecem a residência e vai embora. Bom, ele pode ser responsabilizado pelo crime de furto? Não vai ser responsabilizado pelo crime de furto, porque ele pegou a ponte de ouro de volta à legalidade, ele desistiu voluntariamente da prática delitiva, mas para entrar na residência alheia, ele invadiu o domicílio. E invadir domicílio, ou seja, entrar em residência alheia sem autorização do morador é crime. Logo, não podendo ser punido pelo furto, ele vai ser punido pela invasão de domicílio. Esse é o princípio da subsidiariedade, tá bom? Joga na tela. Letra C, portanto, tá certo. Se tá certo, não é a resposta da questão. Letra D. Quando o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, o primeiro delito é absorvido pelo segundo e, consequentemente, responderá criminalmente pelos dois crimes praticados. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado. Sabe por quê? Porque quando uma conduta ela é meio necessário para a consecução do resultado pretendido pelo agente, a conduta resultado, ou seja, a conduta mais completa, vai absorver a conduta meio. E ele deverá ser responsabilizado por um único crime, e não pelos dois crimes, não pela conduta meio, mais a conduta fim. Exemplo. Imagine que o indivíduo queira matar alguém. E para matar alguém, ele precisa antes violar a integridade física dessa pessoa. Ele comete, portanto, lesão corporal. Por exemplo, na progressão criminosa. Um indivíduo lesiona a pessoa ou no crime progressivo e depois vai a dar causa à morte. Ele deverá ser punido por lesão corporal mais homicídio? Não. Por quê? Porque a lesão corporal é o meio necessário para a obtenção do resultado pretendido, que é a morte da vítima. Logo, o homicídio absorve a lesão corporal e caracteriza o chamado princípio da consunção para a resolução do concurso aparente de normas. Como o item está dizendo que ele vai ser responsabilizado pelos dois crimes,
Obviamente, está errado. E se está errado, é a resposta da questão. Joga na tela, então, deita a caneta aí, milho homem. Letra D de dado é a resposta da questão. E, por fim, a letra E. Aplica-se o princípio da consunção, mesmo quando a conduta meio viola objeto jurídico diverso daquele da conduta fim. Tá? Bom, nesse caso, está certo por quê? Porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo crimes de espécies diferentes, podem ser absorvidos por outros. Um exemplo clássico da jurisprudência dos tribunais superiores é a seguinte: quando alguém falsifica um documento para aplicar um golpe que vai trazer como consequência a diminuição patrimonial da vítima, caracterizando o estelionato. Então, eu tenho dois crimes. Um crime de falsidade documental, pode ser de documento particular ou público, e um crime patrimonial, que é o crime de estelionato. Se a falsificação do documento ela se exaure tão somente para a prática do crime patrimonial, ela vai ser absorvida pelo crime patrimonial. Então, não é o fato de terem objetos jurídicos diferentes que vai fazer com que se impeça a aplicação do princípio da consunção. Beleza? Portanto, a letra E é certa, não é a resposta, porque a gente já sabe que o examinador quer o item incorreto. Letra D de dado, portanto. Vamos à nossa próxima questão. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Eu me refiro agora às nossas questões de processo penal. As questões de processo penal do nosso primeiro simulado da Polícia Militar do Goiás, da Escola de Direito Criminal. Boa! Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta em relação à aplicação da lei processual penal. Examinador quer a alternativa incorreta. Letra A. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal. Letra B. Os tratados e as convenções e regras de direito internacional podem afastar as regras do CPP. Letra C. O CPP não pode, mesmo subsidiariamente, ser aplicado aos processos da competência da Justiça Militar. Letra D. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Letra E. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. E aí, já sabe qual a resposta da questão? Bom, aqui o que se quer é a resposta incorreta. E por se tratar de questão, e muito embora, na realidade, se trate de questão de processo penal comum, nós vamos utilizar uma regra do processo penal militar para respondê-la. E eu te mostro. Joga aí. Eu me refiro ao disposto no artigo 3º, a linha A do Código de Processo Penal Militar, que traz a seguinte redação. Os casos omissos neste Código serão supridos, letra A, pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. É o próprio Código de Processo Penal Militar que prevê a possibilidade da aplicação subsidiária da legislação processual penal comum para suprir omissões e lacunas da legislação castrense, da legislação processual penal militar. Logo, o item incorreto é a letra, joga aí na tela, letra... Cadê? Letra C de casa. O CPP não pode, mesmo subsidiariamente, ser aplicado aos processos da competência da Justiça Militar. Claro que podem, não é verdade? Vamos à nossa última questão do simulado para soldado da Polícia Militar do Goiás, simulado que contém questões de direito penal militar, processo penal militar, direito penal e agora processo penal comum. Joga aí na tela. Questão número 2 de processo penal. A respeito da atuação da Polícia Judiciária e o inquérito policial, assinale a alternativa correta, letra A. A Polícia Judiciária, alternativa correta, tá? A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território ou fora de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Letra B. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente por portaria de ofício. Letra C.
É vedada a qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública a possibilidade de, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, exigindo-se a condição de servidor público do comunicante. Letra D. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado. E, por fim, letra E, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Muito bem, e aí, sabe qual é a resposta correta? A resposta correta é aquela que encontra adequação ao artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Dá uma olhada, joga na tela. Artigo 5º, parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Ou seja, cuida-se de recurso administrativo para o diretor da Polícia Civil, diretor da Polícia Judiciária. Não é recurso judicial. E, portanto, a resposta correta da questão é a letra E. Joga aí na tela, letra E. Do despacho que indeferir o requerimento, caberá recurso para o chefe de polícia. E por que os demais itens estão incorretos? Vamos corrigi-los para aprender com os erros e, obviamente, não cometê-los na hora da verdade, na hora da prova. Joga aí. Letra A. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território ou fora de suas respectivas circunscrições. Tá aqui o erro, ó. No item A, a autoridade policial somente pode realizar os atos investigatórios próprios na região ou na circunscrição onde exerce a sua função, não fora dela de regra, tá bom? Beleza? Joga na tela. Letra B. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente por portaria de ofício. Não, ele pode ser iniciado a partir de provocação da vítima, de testemunha ou de requisição de autoridade pública, do juiz de direito, do membro do Ministério Público ou por meio da apresentação do suspeito preso em flagrante. São as hipóteses de identificação da notícia criminis e da delatio criminis, tá? Por isso, o erro. A instauração de ofício não é a única forma de instauração do inquérito policial. Joga na tela. Letra C. É vedada qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública comunicá-la à autoridade policial. É proibida? Claro que não. A delatio criminis é justamente a comunicação à autoridade policial pela própria vítima ou por testemunha da ocorrência de um fato criminoso. E ela é, obviamente, prevista em lei. Tá bom? Logo, o item C tá errado. E por fim, o item D, joga aí na tela. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado. Se o crime é crime de ação penal pública condicionada à representação, a representação é condição essencial para a instauração do inquérito policial e para o oferecimento da ação penal pelo Ministério Público, caracterizando verdadeira condição de procedibilidade. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado e tenha aproveitado bastante o nosso primeiro simulado de Direito Criminal para o concurso para soldado da Polícia Militar do Goiás. Nós ainda teremos mais 2 simulados até a data da sua prova, então fique ligado na Escola de Direito Criminal. Se você ainda não conhece o curso de Direito Criminal em Questões para a Polícia Militar do Goiás, está perdendo a chance. Tem a resolução de questões de Direito Penal Militar, das bancas IADES, Instituto AOCP, que vai rever o conteúdo que será cobrado na sua prova para a Polícia Militar do Goiás. Tem questões de processo penal militar, tem questões de direito penal e questões de processo penal, todas elas analisadas de forma didática com a apresentação da legislação por mim, professor Flávio Milhomem, tá bom? Coordenador pedagógico da Escola de Direito Criminal, professor há mais de 25 anos e promotor de justiça militar no Distrito Federal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, eu coloco aqui na telinha para você à sua disposição o nosso contato direto na Escola de Direito Criminal via WhatsApp.
Mas, obviamente, você também, querendo, pode entrar em contato diretamente nas redes sociais, no direct da própria escola ou no meu perfil, @prof.flaviomilhomem, @prof.flaviomilhomem. Um grande abraço e até o nosso próximo simulado. Aproveita, subscreve o canal do YouTube do professor Flávio Milhomem, compartilha, porque eu tenho absoluta certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas a alcançarem a realização de um sonho, que é a aprovação no concurso público. Um abraço para você e não se esqueça, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Valeu!